Olá, turminha! Hoje nós iremos responder a atividade 4 da apostila Aprender Sempre. Vamos começar. Bia convidou sua amiga Carol para jogar dados numéricos e explicou que venceria o jogo que fizesse mais pontos ao lançar os dados. Quais são os números que estão escondidos? 1. Observe os valores que saíram nas faces dos dados e indique o total de pontos em cada jogada. Então, olha o que nós temos que analisar. Aqui está pedindo para indicar o total. Quando diz o total, eu preciso fazer o que com a pontuação que elas fizeram? Eu preciso juntar ou somar, deu para entender? E tudo isso tem com aquele sinalzinho básico que nós já conhecemos, que é esse o mais, que é o sinal da adição, tá bom? Então, aqui tem a tabela. Essa primeira menininha é a Bia, a segunda é a Carol. Aqui, primeira rodada, vamos analisar a primeira linha. Tem a pontuação da Bia, onde depois nós iremos que colocar o total. E aqui tem a pontuação da Carol, da primeira rodada, e depois de somarmos tudo, colocar o total. Aqui na segunda linha, segunda rodada, né, a pontuação da segunda rodada da Bia e aqui a segunda rodada da Carol. Então, vamos fazer o seguinte, se é para juntar, somar, para a gente indicar qual o total, vamos aqui, primeira rodada, vamos somar os valores da Bia. Nós iremos fazer neste cantinho aqui, tá bom? Então, acompanhe. Primeira rodada, qual o primeiro valor? 60. Qual o segundo valor? 30. Terceiro valor? 20. Que nós iremos somar. Qual o total? 110. Lembrando que eu coloquei as unidades com uma cor aqui diferente para vocês se organizarem aí na hora da montagem, porque unidade fica embaixo de unidade, daí as outras ordens vêm direitinho se encaixando após a unidade, tá bom? Agora vamos para a segunda rodada da Bia. Qual a segunda rodada? O valor da segunda rodada, 30. Depois, 10. Depois, 10. Iremos somar. Qual o valor? 50. Isso aí. Agora que nós já temos o valor aqui da primeira rodada e da segunda rodada, é só fazer o preenchimento aí na tabela de vocês, tá bom? Agora vamos para a Carol. Primeira rodada da Carol. Olha aqui, ó. Primeira rodada, olha a primeira linha. Qual a primeira pontuação? 20. Depois, 10. Depois, 50. Nós iremos somar. Quanto deu? 80. Agora, vamos para a segunda rodada. 40, 50, 20. Nós iremos somar. Qual o valor? 110. Estando tudo já calculado, é só preencher a tabela. Tudo bem? Lembrando que a nossa aula é gravada, volta quantas vezes for necessário para vocês entenderem. Vamos para a segunda parte. Quem ganhou a primeira rodada? Isso, nós iremos analisar aquela tabela. Então, eu coloquei aqui para vocês que a Bia, na primeira rodada, teve 110. Na segunda rodada, teve 50. A Carol, na primeira rodada, teve 80. Na segunda rodada, 110. Então, olha só. Primeira rodada, ó, analisa aqui, ó, Bia. A primeira rodada, ela teve 110. A Carol teve 80. Quem fez mais? A Bia ou a Carol? Essa questão de quem fez mais, ou seja, quem tem o maior valor, quem teve a maior pontuação, entendeu? Agora, analisa e responde aqui. Agora, B. Quem ganhou a segunda rodada? Segunda rodada. A Bia fez 50, a Carol fez 110. Quem fez mais? Responde aqui na frente, tá bom? Vamos para a próxima parte. Resolva os problemas a seguir e confira os resultados com a calculadora. Então, nessa atividade aqui, nessa questão aqui, vocês irão montar, fazer a continha aí no caderno de vocês, na apostila de vocês, e depois pega a calculadora e verifica se o resultado está certinho, se o resultado foi o mesmo, tá bom? Então, tem assim, ó,
Carol começou o jogo com 70 pontos. Na segunda rodada, ganhou 60. Com quantos pontos Carol ficou? Então, vamos analisar. A Carol, ela começou. Então, nós iremos colocar os dados aqui na frente para melhorar aí o nosso entendimento. Ela começou com 70 pontos, que está aqui, ó. Começou com 70 pontos. Na segunda rodada, ela ganhou 60. Segunda rodada, ela ganhou 60. Com quantos pontos Carol ficou? Então, se eu preciso juntar, então nós temos que fazer o quê? Adicionar, tá bom? Para saber com quanto ela ficou, eu preciso juntar tudo isso, tá? E 70 mais 60 dá quanto? Vocês irão fazer o cálculo de vocês aí e colocar a respostinha aí, tá bom? E depois vão conferir com a calculadora, tá bom? Vamos para B. No dia seguinte, Carol começou o jogo com alguns pontos. Com alguns pontos. Está dizendo quantos pontos ela teve? Não. Ganhou 30 e ficou com um total de 90 pontos. Quantos pontos Carol tinha no início do jogo? Então, vamos para as anotações. Ela começou com alguns pontos que eu não sei quantos pontos ela tinha. Ela ganhou. Ganhou quanto? 30. E daí, juntando tudo, disse que ela ficou com 90. Então, se ela tinha alguns, ganhou 30 e ficou com 90, já dá para a gente ter uma ideia de quantos pontos ela tinha. Mas como acontece isso no problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu total de pontos, que é 90, eu vou tirar, ou seja, eu vou subtrair quem? Quanto ela ganhou, porque é o valor que eu tenho, e vou descobrir quantos pontos ela tinha, tá bom? Então, sempre quando eu pego o meu total menos o valor que eu já sei, eu vou descobrir aquele valor desconhecido, tá bom? Então, faz o cálculo aí e confere com a calculadora. Vamos para C. Na última partida, Carol fez 110 pontos e Cadu 80 pontos. Quantos pontos Carol fez a mais que Cadu? Então, vamos às anotações. Aqui, a Carol fez 110, o Cadu fez 80. Quantos pontos Carol fez a mais, Cadu? Quando a gente tem essa questão de fez a mais, então, assim, um fez uma pontuação, o outro fez outra. E alguém fez mais. Então, está dizendo que Carol fez mais que Cadu. Mas quantos ela fez a mais? Então, eu preciso saber a diferença. Então, eu preciso colocar a pontuação da Carol menos a pontuação do Cadu, tá bom? Coloquei Edu aqui, mas Cadu, tá? Fez que Cadu. Então, com isso, eu vou descobrir quantos pontos Carol fez a mais. Então, sempre quando eu pego o maior menos o menor, eu vou saber a diferença. Deu para vocês entenderem? É isso aí. A nossa aula fica por aqui. Tenha um bom estudo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.